Bom dia, ótima tarde e excelente noite. É um prazer ter você aqui junto comigo, junto com a gente, neste 18 de maio de 2022. Um dia friozinho, acredito que em todo o Brasil tenha tendo algumas quedas de temperatura, mas o assunto de hoje, família é tudo igual, está vindo para esquentar os nossos corações, acalmar os nossos corações e dizer que está tudo bem onde estamos. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. A Dani já chegou. Quem são as suas famílias? Como assim, Alessandra? Minhas famílias? Sim, quem são os seus familiares? Como você lida com seus familiares? Como você lida com a sua família? Qual é o papel que você ocupa dentro dessa família? Outros assuntos vamos compartilhar aqui hoje. Então, fique aqui com a gente. Bom dia! Bom dia a todos, gente. Eu estava ali no perfil da Alessandra esperando ao vivo aparecer e de repente o troço não aparece. Eu falei, tem alguma coisa me sabotando. Aí eu fechei, abri e apareceu. Ia ficar lá até amanhã esperando, Alessandra. O nosso momento é o hoje, é o agora, né? Não pode deixar para amanhã o que a gente tem que fazer hoje. Temos um compromisso hoje. E como tá o friozinho por aí? Aqui tá frio. 9 graus estava na hora que eu olhei, agora não sei. Pois é, eu adoro frio, então tá tudo certo. Também adoro, a gente fica tão elegante, né? Demais. Dani, No frio eu ganho alguma dignidade. família, família. Quem é a nossa família? Engraçado que o meu filho, ele trouxe uma da escola essa semana, diversas atividades, mas falando de família. Aí eu pensei, que legal, que bom que a Dissonância, né? escola também está atenada para esse assunto que é tão importante a gente entender e a gente colocar em ordem as pessoas, as figuras, os papéis que a gente ocupa, honrar honrar e entender quem são os nossos familiares. Então E vamos quem lá. somos nós na família também é importante saber, né? Também, muito, inclusive, muito importante isso, muito importante. Quem é a nossa família, Dani? Eu cresci ouvindo uma frase assim: família é tudo igual, mas a minha é mais legal. Escrevi isso para vários lugares e várias vezes assim. E aí, o que é ser família mais legal? A família que me deixa fazer tudo que eu quero? A família que me instrui? A família que me libera para eu poder viver a vida que eu quiser? A família que me segura, me protegendo? Que a família se torna mais legal? Essa nossa decisão, a nossa escolha de chegar até aqui, me deixou pensativa nesse processo. Quem são os meus pais? Quem são as peças que compõem a minha família? Olha, para a gente que trabalha no processo sistêmico, é muito fácil chamarmos de família todo mundo. Chamar todo o nosso sistema de família. E aí nos embolamos nessa confusão de gente. Para quem que eu olho? A minha mãe dá uma instrução, minha avó vem e dá uma nova instrução. A minha mãe dá uma diretriz e a minha avó vai lá e dá uma ordem em cima.
A minha mãe diz não e a vovó vai lá e fala assim. E o meu pai? Tá lá trabalhando. E o meu avô? Ah, aquele safado fugiu com a secretária, foi morar em Paris. Família, quem são? Quem são as peças que compõem a minha família e a sua? Vamos ampliar isso hoje? Topa! Já estamos ampliando. Dizem que vô é para estragar neto. Será que é para estragar neto? Dizem que eu considero o meu amigo como se fosse da família. Dizem que eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe. Esquece que você tem filho, esquece que você tem pai, que você tem mãe. Não, e eu estou sozinho. Perdi minha mãe, perdi meu pai, eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém por mim. E aí, quantas falas fortes e com significado que às vezes a gente não tem noção do quanto isso reflete no nosso sistema. Vamos falar um pouco disso, de cada frase dessa? Quem nunca escutou essa frase, ou até mesmo nunca falou, ou às vezes até pensou, mas não, eu só pensei, tá? Eu não falei, não. Mas o ato de pensar já diz o que está calado. E aí? A começar pelo família, quem são? Né? Sistema familiar. Né? Constelação fala, constelação sistêmica, familiar sistêmica. O que é o meu sistema familiar? Eu estou aqui na frente, meus pais estão me respaldando, os meus avós respaldam meus pais, os meus bisavós respaldam os meus avós, os meus tataravós respaldam os meus bisavós. E por aí vai. Eu sou isso, mas eu sou tudo isso. Se faltasse uma peça nesse quebra-cabeça, que eu chamo família sistêmica, faltaria eu. Então eu não sou simplesmente meu pai e minha mãe. Porque quando a minha mãe foi gerada no útero da minha avó, eu já estava lá no ovário dela em óvulo. Assim como meu pai também, quando foi gerado no útero da minha avó. Então eu já era, muito antes de eu saber que era. Muito antes da minha consciência ser formada. Quando eu faço esse movimento, enquanto eu sou filha, meu pai é minha mãe, os meus irmãos são a minha família. Mas a partir do momento que eu encontro um par, e por isso eu insisto e insisto, escolham bem os pares, saibam com quem contratar filhos, discutam futuro quando estiverem namorando, fala do que gosta, deixa claro aquilo que não te satisfaz, decida qual é o melhor lugar para se morar muito antes de adquirir. Eu tenho na minha memória atendimentos onde mulheres frustradas, eu tenho 20 anos de casada, eu nunca saí daquele canto do mundo. Mas ela sabia que era aquele canto do mundo e não podia ser diferente porque eles escolheram juntos. Ah, mas eu era apaixonada e eu estava me casando naquela época. E ela escolheu aquilo que ela não iria gostar mais. No futuro é uma consequência de quem eu sou hoje. Não tem história nova. A fruta que eu vou colher amanhã está na semente que eu estou plantando hoje. Ai, Dani, mas eu adoro uva. Mas seu solo é de uva? Não, ele é de melancia. Então você vai colher melancia. Quando eu olho para isso, eu entendo que família é projeção.
das minhas escolhas. Quando eu sou filho, eu sou escolhida na projeção dos meus pais. E eles fizeram como eles deram conta. Mas a partir do momento que eu passo a ser a família, eu construo, né? Olha que poderoso que é isso. Eu escolho o outro para ser a família que eu vou construir. Então, primeiro eu sou par, depois eu me formo família. Mas, quando eu não entendo isso, eu ponho meu pai dentro da minha casa, minha mãe dentro da minha casa, meu sogro, minha sogra, e fica um coletivo familiar. Não estou dizendo que é para tirar o papai e a mamãe de cena, mas estou dizendo que eu sou filha e a minha família são os meus pais. Quando eu me caso, eu me libero para ser a minha família. E quando isso se dá, não há emaranhamento. Mas quando tudo vem junto, a família está embolada. Mas eu honro tanto os meus pais, eu honro tanto a minha mãe, eu honro tanto meu pai, que é impossível eu abandoná-los. Eles fizeram tudo por mim. Como que agora eu vou deixar eles? Nós estamos numa sequência que falamos de filho, que falamos de mãe. A gente lá atrás, a gente já falou de pai, e agora a gente está falando de família. Cada ser tem o seu papel, exerce um papel diferente diante daquele núcleo familiar. Temos aquela família que é dividida e depois ela se ajunta em outra família. Aquela família que éramos eu me caso com o meu par vem trazendo a história familiar dele, eu trago a minha história familiar. Juntos construímos uma família, a gente tem um filho. Esse filho, na vida adulta, ele se casa. Ele se junta, ele traz uma outra, então a roda, ela continua rodando e ampliando. Quando é possível caber tanta história de famílias assim, vai ficar uma coisa enorme. Como administrar essa bola enorme, que às vezes não é bola, é quadrado, é retângulo, é triângulo, é uma vareta que não consegue se sustentar? Essa fala é muito importante, Alessandra, porque quando eu estou na casa dos meus pais, essa é a minha família. Quando eu estou na casa do meu par, é a família do meu par. E quando nos casamos e montamos a nossa casa, é a minha família, a nossa família. Quando eu trago todo o núcleo familiar, certo que vai dar problema. É certo que não vai seguir em harmonia, porque a família dos meus pais, quando eu digo família dos meus pais, é a casa da minha mãe e do meu pai, não dos meus avós, porque ali é a família dos meus avós, são os meus familiares, mas a família da minha avó é a família da minha avó, meu avô e os meus tios, enquanto não se casam. Ali é a família dos meus avós, eles têm os hábitos deles. Quantos de nós já chegou chegando? Vó, esse coador de pó de tecido, da bactéria, não pode. Vai metendo a mão, joga no lixo, vai no mercado, compra um coador Melita de plástico, compra uma caixa, 2, 3, para a avó ter estoque de filtro de papel, entrega para ela e fala, vó, isso aqui é modernização, não se usa mais aquilo. A avó fica olhando assim, por amor ela se cala. Ela aceita, mas eu considerei o que ela sentiu. Ela continua me amando da mesma forma.
aqui dentro, aqui, bem no silêncio do aqui, nesse lugar, se forma uma revolução pequenininha, silenciosa. Essa avó já não consegue mais me olhar daquele jeito que ela me olhava naquele momentinho atrás. Por mais que conscientemente ela continue me amando e até me agradeça, ela foi invadida, rompida. E aí, eu me julgo maior porque eu estou num tempo onde os coadores são de papéis. Que direito eu, como neta, 2 gerações para frente, menor que ela. Eu não pergunto se ela quer isso. Ah, mas se eu perguntar, ela vai dizer que não, e eu não respeito se ela disser que não. Quantos de nós fazem esse movimento atropelando a vida? Quantos de nós vai lá na casa dos vovôs e vê aquele jardim bagunçado e pega lá a enxada, pá, não sei o quê, vai varrer, limpar, organizar. E a avó fica lá, porque a avó tinha uma erva daninha num cantinho que dava uma florzinha amarelinha que ela todos os dias sentava na varanda e ficava olhando. E eu não perguntei. Mas a minha intenção era boa, eu queria, Dani, ajudar, eu só queria fazer aquele jardim ficar melhor. O que é melhor para a avó? Alguém perguntou e eu fui lá e atropelei. A boa intenção, mas eu atropelei. Quantas vezes eu faço isso com meu filho? Quantas vezes eu faço isso com o meu núcleo social? Quantas famílias que não são de sangue são famílias ainda assim? Quantas vezes em nossos pequenos grupos a gente atropela querendo ajudar? Quantas vezes a gente faz na boa intenção e emaranha? E aí quando eu pego o meu filho que está na escola, aprendendo algo de um jeito novo, mas eu só sei do jeito que eu sei, que eu aprendi, eu vou lá e desensino ele o jeito da escola e ensino ele. Porque eu sei, eu aprendi. Eu arrogo, ao invés dele ensinar aquele jeito novo e eu dar a ele a chance de reforçar o aprendizado, eu desconstruo na cabeça daquela criança algo que a professora ensinou. Só que eu não sei que estou fazendo o que eu estou fazendo. Porque eu não estou só ensinando para ele o meu jeito. Eu estou dizendo para ele naquele íntimo inconsciente que ele não pode confiar na professora, que a professora não sabe ensinar. Ele, para o ano inteiro, ele vai negar a educação. Para o ano inteiro, ele vai negar o aprendizado. Mas eu tive boa intenção, Daniela. Eu só quis ensinar do meu jeito, é um jeito que dá certo. Mas existe um jeito novo, e por que eu nego o novo? Então, quando eu pego essa família e olho para ela como ela é família de fato? Ou eu estou misturada no meu núcleo familiar, metendo bedelho nas coisas e nas pessoas? Eu sempre atendo meu pai, se ele me chamar. Já me chamaram de fria por isso. Eu não tenho direito de invadir a vida do meu pai. Eu tenho direito de amar o meu pai. Ao me deitar, coloco ele nas minhas orações. Quando eu penso nele, eu sinto um quentinho no meu peito. Eu tenho certeza que lá onde ele está, ele recebe e sente que é amado. Mas tem gente que acha que indo todos os dias na casa do pai, fazendo comida para ele, dando carinho de jeitos que não são carinhosos, né? Indo lá e varrendo a casa, limpando, passando pano, ao invés de deixar para ele pagar uma faxineira com dinheiro que ele conquistou na vida. E aí sobra espaço para eu amar o meu pai. Porque se eu vou lá e limpo a casa dele toda semana, eu fico puta. Ai, desculpa, falei uma palavra feia. Mas eu fico mesmo. E aí eu não consigo amar meu pai com leveza, porque eu não olho para ele com aquele amor da verdade. Eu olho com o amor do servir. E eu sirvo ele por amor ou por culpa? Por amor ou por respeito? Por amor ou por falta? Eu peço que ele me olhe mesmo assim. Eu com quase 50 anos e ele tá lá precisando de mim agora. É minha hora de fazê-lo olhar para mim porque eu posso ajudá-lo de alguma forma. Será que esse é o amor verdadeiro? Ou é o amor da troca? Quem da nossa família olha pra gente e ama a gente pelo simples fato de existir? Já parou pra pensar nisso, Alessandro?
Quantos na sua família olham para você e simplesmente amam você porque você existe? Até um negocinho aqui ruim no peito, porque é pesado. Ensinaram tudo pra gente de um jeito equivocado. E a gente segue cegamente a cartilha até hoje. Mas, Dani, isso não acontece na minha família, não. Pode Nem acontecer na na sua. minha. Ah, na sua também não? E Ah, é por porque que eu a tenho gente uma está aqui amiga, uma falando? cliente. A vizinha me contou, a cliente veio aqui, relatou, sabe? Eu tenho muitos casos. Ah, entendi. Entendi. E aí, existe um fator que é muito comum se ter, principalmente nas famílias. Você já disse alguma coisa de apego, né? De posse. Aquela coisa é a minha família. Porque a É um nome minha possessivo, né? família, porque a minha família não tem problema. A minha família, ela é ótima. Eu estou me negando que a minha família é ruim, está desorganizada, está mal interpretada, mal vivida, mal distribuída. E qual é a minha responsabilidade diante disso? Porque não adianta a gente apontar, porque o meu irmão faz isso, porque a minha irmã, a minha mãe, a minha avó, a minha sogra faz isso, o meu sogro faz isso. Quanta culpa tem as sogras? Inclusive, a gente nunca falou disso, né? De É, sogra nós não aqui. falamos dos sogros ainda. Não, nós não falamos. Mas tem quantas piadinhas se tem de sogro e de até que de sogro nem tanto, mas de sogra. Será que a sogra realmente é tão culpada, é tão megera quanto se fala da coitadinha da sogra? Ou será que o genro é tão ruim que consegue deixar a sogra interferir tanto naquela vida? Como é isso? Como a gente pode olhar para a gente, mais uma vez? Tudo começa da gente, É começa daqui que tudo do eu. sai, né? E esse daqui que tudo acontece, tá explicado o problema das sogras. Normalmente é sogra porque a mãe tem um poder maior na construção desses primeiros anos do filho, que é onde a memória inconsciente está. De 0 a 7 anos, pela biografia humana, eu sou a minha mãe. Eu sou a nutrição. Aquilo que a minha mãe traz. Então, quando eu tô pequenininho, eu tenho dor. Mãe, tô com fome, mãe. Né? Preciso de alguma coisa? Mãe, machuquei, mãe. Tem pesadelo? Mãe. Quase nunca se ouve pai. E é natural, não tá nada de errado, porque de 0 a 7 anos somos nutrição. E a mãe é esse símbolo, né? Do nutrir. Porque é isso que uma mulher faz nesse sistema. Ela é nutrição e amor. A mãe que fica empurrando o filho para o trabalho está tirando o direito do pai de levar o filho para a ação. Então, quando o filho faz de 7 a 14 anos, ele vai para a ação. Então, ele deixa a mãe um pouquinho de lado. Aí as mulheres ficam deprimidas. Meu filho já não me ama mais, ele já não me enxerga mais. E aí, os filhos começam a transformar os pais em sensacionais. Aí já querem os pais para acompanhar. Mas voltando na sogra, quando eu pego esse filho que tem uma relação maior que mãe e filho, principalmente filho, homem com mãe, há uma questão, né, profunda que a mãe não entendeu que ele escolheu um par e que o par é fêmea, vibra na mesma energia dessa mãe. Então a mãe está ali o tempo todo servindo, querendo ajudar, quando o filho não quer levar a mamãe junto. E quando o filho começa a projetar na esposa a sua mãe, essa família entrando, invadindo esse lugar sagrado, que é a família que eu estou construindo. E aí, essa esposa
começa a se tornar... Eu ia usar um nome que eu não quero. Então, vamos pôr outra palavra. Ela fica pseudo-rival da mãe. Ao invés de se tornar parceiras, a mãe olhar para ela como uma filha que ganhou, ela começa a achar aquela nora enxerida. Começa a tirar a nora de cena. Quanto mais a mãe tira a nora de cena, energia, tudo gira o tempo todo, mais ela vai querer dar perto. Quanto mais eu quero tirar uma pessoa de cena, mais ela pluga. Porque a bola bate com força na parede e ela volta. E aí, nesta hora, o marido começa a querer que a esposa se torne parecida com a mãe. Mas numa família, tem jeito de um homem se relacionar com a mãe? O homem precisa da mulher, porque ele vai fazer coisas com essa mulher que ele não vai fazer com a mãe. Então ele faz dois extremos, ou ele começa a negar profundamente essa esposa, porque ele não dá conta de olhar para ela como mulher, ou ele começa a ter pensamentos ruins, do tipo, coloca essa lingerie, faz desse jeito, sabe? Prepara isso para mim, projeta nessa esposa a mãe. Nessa hora a família não se dá plenamente, um emaranhado começa a acontecer. E a família cresce. E eu tenho filhos, e eu tenho 2 filhos, 3 filhos. Esses filhos não começa. Sim, toda regra tem exceção. Mas se a sogra acha a nora af, também tem emaranhado. Porque a nora, ela é um espelho para a sogra, daquilo que a sogra não quer para o filho. E se a sogra olha para a nora, leve, deixando o filho fazer as escolhas dele, a chance de se tornarem parceiras aumenta. Então, é lógico que ninguém vai ser ideal para o meu filho. É lógico que nenhuma princesa vai ter sapatinho de cristal que caiba no pé se o sapato estiver na mão do meu filho. Porque os filhos são sensacionais. Quando eu sou mãe, eu dei tudo que eu podia para esse filho ser sucesso. Claro que não vai ter ninguém à minha altura. Entende onde emaranha? Então, quando eu me coloco no neutro, entendendo que ali a minha família encerrou, eu entrego os meus filhos para o mundo. Entregar para o mundo é isso, não é deixar o filho ir e eu nunca mais vou ver. Deixar que os filhos façam as suas escolhas, que eles rompam ali com aquela barreira minha família, para que eles possam fazer os experimentos deles, para construir a história deles. E quando fala família, tem família profissional, outras famílias, famílias de alma, famílias, círculos, né? Amigos. E aí eu critico os amigos do meu filho. Mas só aproveitei seu gancho, Alexandre, não falei para você não, tá? Desculpa se pareceu, mas não foi. E quando é até bom a gente saber disso antes dos filhos serem, né? Porque aí a gente já consegue ter um alerta ligado. E quando esses filhos constroem seus núcleos lá fora e tem uma mãe receptiva, ele pode fazer uma parceria com a mãe. Mãe, vamos fazer um lanche na sua casa? Quero apresentar os meus amigos. Mas tem filho que fala, vou trazer um coleguinha em casa. Não vai não. Vai não. Vai não, eu vou fazer bagunça na casa, vai sujar, eu não tô afim de preparar nada para vocês, vai não. Rompe sem perceber, sabe? Esquece que aquele filho, é ela que é a família. Mas aí quando ele despluga e vai para as outras famílias e vai curtir outros amigos e esses amigos vão construir laços melhores, mais saudáveis, as mães ficam deprimidas. Essas mães não dão conta porque os filhos escolheram lugares mais quentinhos para ficar. E é assim que é. Família É é um tudo igual? assunto. Eu já falei, eu não sei, eu até taquei o pé aqui no meu suporte. Eu falei que a minha não tem um problema, pode ser as suas aí.
Tá Família. vendo? Família. Família. E o meu penteado, ele tá desfazendo aqui. Mas vamos lá. O que a gente está falando muito de relação de filho com nora, com sogra, mas isso também acontece de pais com filhas, né? Não tem um homem ideal para minha filha, porque minha filha é uma princesa, minha filha não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quantas famílias criam os seus filhos? O homem, ele não pode saber lavar, ele não pode saber cozinhar, ele não pode saber trocar uma fralda, é uma ofensa para o homem. Quantas mulheres me falam assim: ah, mas o meu marido me ajuda. Será que é uma ajuda? Ou será que é dividindo as tarefas? Quantas mulheres estão sobrecarregadas demais diante de vários dos papéis que ela exerce? Não, mas eu tenho que fazer isso porque a minha mãe me ensinou assim e que a mulher ela tem que ser assim, assim, assado. Ou o homem fala, não, você tem que fazer isso porque a minha mãe fez para mim. E aí os papéis, as pessoas que ocupam esses papéis, que se sentem sobrecarregados, ficam cada dia mais exauridos. E isso também é um problema, isso também é um sinal de alerta. Existe, qual que é a relação entre as famílias, o núcleo, quem são os integrantes dessa família? É ajuda? É troca? É contrato? Como é isso, Dani? Isso é cultural, né? Segue-se nessa linha patriarcal, né? Desde os primórdios. E era assim antes. As mulheres eram criadas para serem mães, e como mães elas ficavam em suas casas, e elas tinham muitos filhos, e elas bordavam, costuravam para os seus filhos, cozinhavam para os seus filhos. E quando tinham condição melhor, elas tinham ajudantes, mas ainda assim eram muitos filhos. A minha avó teve 19. O tempo passou e as pessoas continuaram lá, culturalmente falando. Ainda há essa coisa da história entranhada, emaranhada. Por isso, a constelação sistêmica ela ajuda tanto. Porque é uma honra tão profunda nesse sistema que eu fico lá buscando informação o tempo todo. Porque se eu vim de lá, lá é seguro, lá deu certo. Às vezes foi horrível, um caos, mas eu não tenho memória, eu tenho só uma ressonância. E essa ressonância diz que eu amo tão profundamente, tão cegamente, que é assim que é. Quando eu decido construir a minha família, se eu olhar para tudo que foi construído com os meus pais, principalmente, eu vou repetir. Eu não me dou o direito de fazer um pouco diferente. De olhar para as minhas necessidades, para as necessidades do meu par, para o agora, para as necessidades do mundo. Hoje as mulheres trabalham fora, em sua maioria. E as que nem têm par, porque não suportaram. Quase que 100% dos casos, as mulheres pedem a separação. Mas o homem não faz nada. Eu não fiz nada. Essa mulher, essa peste, essa víbora, ainda me tirou tudo. Já escutei isso várias vezes. Mas, lá no tempo do namoro, bonitinho, gostosinho, perfeito, meu par, meu príncipe encantado, vamos casar, quero você, gosto de você. Nós sentamos em conversas ampliadoras. Eu fui instruída na minha família para olhar para o meu par e dizer para ele aquilo que eu gosto e aquilo que eu desagrado. Quantas de nós, silenciadas pelo patriarcado, quantos de nós, naquele olhar de repreensão, o pai não precisava falar nada, só olhava. A gente cresceu com esse olhar dentro de nós.
A gente é muita gente, porque meu pai foi muito tranquilo, eu não tive isso. Talvez eu experimentei tão cedo a vida por isso, inclusive. Não tem julgamentos. Mas se eu olhar para esse fato, eu entendo que eu não sou dona de nada. Que o máximo que eu posso ser é uma mão instrutiva. Uma ordem a seguir, um exemplo a se dar. Porque palavra até informa, mas é o exemplo, né, que instrui, que arrasta. Eu falo para o meu filho, não fuma, não fuma. Mas toda vez que o meu filho olha, eu estou com um cigarro na mão. Estou aprendendo que consciência nesse filho. Se eu digo que faz mal e fumo, quem sou eu? Quando as famílias se olham verdadeiramente, e eu digo que quase 100% das famílias não se olham. Poucos pais sabem de fato as preferências dos seus filhos. Eles idealizam nos filhos as preferências que eles gostariam que os filhos tivessem. Por isso se frustram tão fortemente quando os filhos decidem ter coragem de desviar o caminho. É muito louco quando a gente olha para a coisa do jeito que ela é. Se a gente começa a olhar verdadeiramente para a história, a gente começa a entender quanto de mal que a gente se faz e faz ao outro, na responsabilidade desse pertencimento. Agora, vamos voltar aqui para o núcleo familiar e vamos falar da relação de irmãos. Na minha família é um filho, na minha família são 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 19 filhos, 12 filhos. Cada filho tem uma personalidade diferente. Como assim? Mas eles são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, mas cada um saiu com uma personalidade diferente. Qual família que nunca se estranhou nesses papéis de filho? Como fica isso? Qual é o lugar de cada filho? Um filho, ele tem mais poder do que o outro? Um filho, ele é mais coitadinho que o outro? Já viu essa história pelas bandas aí de que você anda? Demais! O meu irmão pode tudo, meu pai dá tudo para ele. Ele teve poder, força, decisão. Eu não tive nada, eu não fui vista, eu não blá, 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 blá. Os filhos nascem em tempos diferentes. Tempo esse que constrói novos pais a todo tempo. Essa história de falar que eu tive tantos filhos e são todos diferentes. Será que eu também não fui diferente? Tem sempre um filho que tem um amorzinho maior. Não porque eu quero, mas porque ressono frequencialmente melhor com aquela alma. Tem um filho que chegou para mim para me ensinar algo. Tem um filho que veio para mim para eu ensinar algo. Tem um filho que é o meu desafio. Tem um filho que é a minha chance de fazer as pazes com o mundo. Tem um filho que, por mais brava que eu seja, ele é tão amor que ele vai me desafiar todo tempo, eu não sei fazer. Essa história de falar é o mesmo pai para 19? Não é. Na mesma hora, no mesmo dia, servindo o mesmo almoço para 4 filhos, eu trato cada um de um jeito. Eu não sou o mesmo pai para todos. Eu ensino para casa, para o filho menor, de um jeito mais carinhoso, porque o filho maior é mais autônomo. Mas a memória daquele filho maior é de hoje. Ela não é de quando ele tinha a idade daquele filho menor. Então, aquele filho maior, com aquela idade de hoje, olha com a criança ferida dele, daquele caçulinho.
E lá naquela história que ele não se lembra mais, ele fala: poxa, minha mãe tá dando mais atenção pro meu irmão, porque ele é o mais queridinho. Então o filho mais velho fica mais forte, mais bravo, mais tupetudo, mais dono da história. Deixa que eu resolvo, seu irmão cuida de você. Aí quem deu esse poder para esse filho alfa, o primeiro? Ele é assim porque ele é atrevido? Porque os irmãos a vida inteira falam. Eu escutei a vida inteira isso. Tudo é para D. Tudo é para D. É porque a D é mais forte, a D é mais brava, a D é mais isso. Que minha mãe prefere a D. Será que me perguntasse se queria? Eu ficava com o irmão. Eu cuidava, dava banho, irmão. Eu era a mais velha. Eu sempre fui a mais velha. Eu sou mais velha. Então eu sou mais forte. Mas será que eu quis ser mais forte? Me deram assim, ela é a mais forte. Não, eu fui ficando. Porque tinha dia que a minha mãe adoecia e ficava indisposta. Quem ia cuidar desses irmãos? Então quando você põe o filho mais velho, ele sempre vai. É isso, sobrou para mim. Ela está dizendo aqui que D é ela, Que mas para D ela aqui também. Não, D, é porque aí viu como é que misturou? Sobrou pra você nada. É a D aqui sou eu, porque a Daniela em casa é chamada de D. tá Sobrou pra vendo mim. que ela está Aposto que se sobrou pra você também. Ela é entregando? mais velha, não é? É isso. Então sobra mesmo. E sobra. E se pararmos para olhar, não tem problema sobrar, não. A gente não é mais velha mesmo. Quando a gente passa a entender a máquina da vida, se sobra, é porque sou eu. Eu cheguei. Se não teria sido a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a 19ª. E aí, famílias muito grandes, como é que funciona isso? Dizem que depois do sexto filho já não tem mais número. Como é que é isso? Famílias muito grandes, observa, são todos pacatos. Não existe família muito grande, com hábitos de grandes desavenças, porque eles aprenderam a ser solidários uns com os outros, porque o 11º não tem mãe, porque a mãe está cuidando lá do 17º, e o sexto já cresceu, e o primeiro já virou adulto para cuidar desses meninos junto com a mãe. E aí a vida vai embolando essa família de tal forma que se não houver parceria, não tem sobrevivência. Aí é família. Mas aí o primeiro decidiu se casar. Teve festa, foi gostoso, aquela família grande, como é que põe tanta gente no casamento? E aí ele foi viver a vida dele. Aquelas mães daquela época, principalmente, que tinham esse tanto de filho, pegava 2 irmãos e mandava para casa do mais velho. Vai viver com seu irmão. Vê que a casa tá boa, tá espaçosa, vai viver com seu irmão. Quantos irmãos não foram criados por irmãos, né, por irmãos nessa época? Eu mesmo tenho tias que contam, morei com minha irmã 8 anos. Quando minha irmã casou, fui para lá, fui para ajudar. Aí hoje essas famílias com 1 filho, 2, 3 no máximo, 4 se tiver muito. Louco quem arrisca mais que isso. Não é assim? Então, como lidar com esses novos núcleos? Como olhar para esses novos núcleos? Como lidar? Olhando para o futuro, para o fluxo, onde as coisas já não são mais como eram antes. Famílias onde são 2 pais, 2 mães, uma mãe sozinha, um pai sozinho. É sempre família. Mas é difícil olhar para o novo. Como que ainda hoje, em 2022, existem memórias familiares de 1800 e qualquer coisa, onde o patriarcado comandava, onde se morava em grandes fazendas e tinha muitos filhos e a vida era de outro jeito. Ainda há memória silenciosa, ancestral em nós.
Mas se a gente olha para o fluxo, para onde é o fluxo? Para onde meu olho olha. E eu tô vendo meus pais, pé, 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 pé. Eu tô de costa para esse fluxo. Se eu tenho dificuldade de sair do meu lar, se eu ainda não consigo me desplugar, se eu não quero ser autônoma, não vou experimentar a vida. Eu postei ontem no meu perfil falando sobre família. Você leu, Lê? Não cheguei a ler ainda. É de um rapaz que ele assina Desavete. Que em alguns momentos a gente precisa romper. Não fazendo apologia às rupturas, não é minha ideologia. Mas quando tá mal, quando vai mal, quando me maltrata, quando tá tóxico, a palavra tóxica tá tão em voga, né? Quando tiver tóxico, quando for abusivo, qual é o medo de seguir? Não precisa romper, mas é porque estica, 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 até onde não sobrevive mais, aí rompe. Não precisa. Olha o precisar aí. Quando você pega essa história que está te maltratando, só despluga. Só despluga. Você constrói uma nova história e essa nova história te permite retornar para casa. Que ao colocar uma história para si, você consegue olhar os seus pais só com o que é essencial, o amor. Mas quando eu estou em casa, comendo, bebendo, usufruindo, me metendo, pesa, porque emaranha. Tem filhos que entram tanto na vida dos pais que controla até as finanças da casa. Aí ficam pais, filhos dos filhos. Tem jeito de ser uma família ordenada? Quando olhamos melhor para isso, a gente fecha os olhos e fala assim, eu preciso rever minha família. Eu preciso rever os meus familiares. E é possível, a gente falou aqui de famílias com mais de um, com pares, com filhos, mas é possível se ter uma família com um, o filho que ele decide ter a sua vida própria, ele não casou, mas tem que casar para se construir uma família, tem que morar junto com alguém. Morar junto ainda é pecado para alguns, né? Tem que casar, casar e ficar casado. E aí a pessoa ela resolve ter uma vida solo. Mesmo assim, ela passa a construir uma família, deixando Na o seu verdade, núcleo familiar. na verdade, família não é um lugar, né? Família é uma condição. Eu posso morar sozinha lá na Noruega. Se eu não tive filhos, se eu não constituí um núcleo, meu núcleo existe do mesmo jeito. Meus pais estão lá, onde quer que estejam, que seja no céu, no meu coração. Quando eu tenho essa clareza, eu não me sinto sozinha. Eu posso viver na Sibéria, lugar onde tem gelo o ano inteiro, e ainda assim meu coração vai ser quentinho. Mas a questão é, existe uma condição que me obriga a sempre estar, não ser. Essa condição me obriga a estar sempre por perto. Se eu faltar uma semana, você não é um bom filho. Eu quero você. Posse, né? Eu quero você. E aí essas famílias se condenam a ficar sempre agarradas, emboladas. Não tem problema ficar junto.
Mas tem que estar valendo a pena, tem que estar sendo, não tendo. Quando eu consigo me liberar, eu posso ir para qualquer lugar. Eu posso estar ou não estar em companhia do meu par. Eu não preciso ter filhos. Mas socialmente falando, esses rigores se deram. Casar, ter filhos, ser bem-sucedido. Essa regra básica. E aí você se torna bem-sucedido. Aí o pai fala, te dei amor a vida inteira, agora você precisa me sustentar. Preciso. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar aqui profunda? Família não é algo que se tem, é algo que se sente. Minha mãe e meu pai me guiaram porque era responsabilidade deles. E eu os amo. Aqui, ó, incondicionalmente. E eu concordo. E se eu consigo sentir amor pelos meus pais, aquele amor quentinho, gostoso, então já é. Só que às vezes eu tô dentro da minha casa onde eu brigo. Meu marido briga, meu filho briga, meu pai briga, minha mãe, eu brigo. Que família? Que sentido? Eu tô com as pessoas, eu quero estar com elas, eu chamo elas para perto de mim, eu brigo. Eu não sustento, eu não suporto. Tem uma mensagem ancestral aí que fica gritando dentro de mim, que me condena lá atrás e eu não posso me liberar. Poder eu posso, mas eu não consigo, eu não aprendi, eu não sei. Então, mensagens atuais para agora. Sejam famílias mais leves, famílias que comandam, trazem sofrimento. Sejam famílias instrutivas. Olhem para os seus filhos como pessoas iguais a vocês. Mas sábias, chegaram depois, mas ainda sem filhos, por hierarquia. Respeito. Não porque eu sou a mãe e o mando, mas por simples hierarquia. Eles chegaram depois. Respeito. Pertencimento. É tão bonito quando a gente coloca as coisas no lugar das coisas. E não tem problema se meu pai foi um safado, um vagabundo, um bandido. Eu nem conheci, ele morreu e eu nem vi. Aí me fala palavras feias. Aí que ele queime lá no fogo do inferno. Mas ele foi meu pai. Gratidão. Espera que meu telefone... Deu certo. Tá me ouvindo? E eu pus o não perturbe, eu não entendi. Vamos lá. Mas então, quando eu consigo olhar para isso, com até esse grau de pureza, eu dou chance à minha matriz de ser mais leve, que é o que o mundo está precisando, de um pouco mais de leveza, de amorosidade, de sentido. Quando eu fico contendo a vida, eu adoeço, eu construo graus de ansiedade, porque eu tenho medo de seguir sozinha no futuro. A minha mãe e meu pai não podem partir, nem por doença, nem por fatalidade, porque eu não me preparei para perdê-los. Porque eles são os meus pais. Quem eles pensam que são de partir? Eu perdi minha mãe tão jovem. Minha mãe morreu com 69 anos. Estava no auge assim, do meu suporte. A minha mãe me ajudava a cuidar do meu filho. E ela nunca me ensinou tanto quanto ela me ensinou com a partida dela. Eu sabia olhar para a vida melhor. Eu me tornei mãe de fato quando ela partiu. Isso foi mágico. Ela ensinou muito mais do que ela ensinou a vida inteira, porque ela era tão doce que ela não tinha coragem de aumentar a voz para chamar a atenção. E é isso. Família, mamãe, papai, titia, cachorro, papagaio. Hoje o Flash ficou caladinho, vocês perceberam, né? Tá prestando atenção.
Tá, ele tá prestando atenção, então tá tudo certo. Agora, tem um pontinho aí também que existe nas grandes, nas pequenas famílias. A tal do cunhado, da cunhada. Quem são essas pessoas? Qual é a responsabilidade que essas pessoas, o peso que essas pessoas elas carregam diante daquele núcleo familiar que ela chega? Quantos de nós escutamos queixas e queixas e queixas dessas pessoas que a gente não escolhe para fazer parte do nosso núcleo familiar? Essa pessoa chega intrusa aqui, já quer fazer acontecer. E aí? Eu não concordo com isso, mas eu tenho que aceitar, eu tenho que acolher ou eu tenho que repelir, eu tenho que expulsar? Todos pertencem. É um dos pilares das ordens do amor da constelação sistêmica. Todos pertencem. Até aquela amante do meu avô que o levou para Paris. Todos pertencem. Mas pertencer não representa invadir. Lembrando que família é o meu núcleo, eu, meu marido, meus filhos, eu, minha esposa, meus filhos, eu, meu cachorro, eu, meus pais, enquanto eu não me caso. Quando eu consigo olhar para esse núcleo, eu entendo o processo do respeito. Mas a namorada do meu irmão já chegou chegando, metendo a mão em tudo. Ela é uma folgada. Não, ela não é uma folgada. Folgada é ele. Porque é ele que pertence primeiramente em ordem hierárquica. Ele não instruiu essa alma, ele deixou ela chegar, ela está achando que está agradando. Ela só sabe fazer assim. Quando eu faço meu movimento equivocado de autoridade, eu, irmã, eu desequilibro o sistema. Por quê? Porque eu estou nivelada aos meus irmãos, eu não sou mãe. Mesmo que eu tenha chegado primeiro, eu cheguei primeiro, meu irmão e minha irmã. Olha a altura dos três. Não tem irmão, irmão, irmão. Eu tenho uma escadinha de filhos. Mentira. Você tem um alinhado de filhos. Quando você dá poder ao primeiro filho, ele tiraniza no segundo. É o direito dele, ele deu energia para isso. Quando você dá ordem para os seus filhos, dizendo que você se respeita, vocês são irmãos. Independente de quando vocês chegaram, vocês pertencem. Olha como isso acalma. Quando o meu irmão chega com a minha possível cunhada, e ele não tem a habilidade instrutiva, porque ele não recebeu, porque ele viu a irmã mais velha sendo a tirana, ele vai deixar a namorada tiranizar para botar ordem no sistema. Aí o que acontece? A irmã mais velha vai atritar com a cunhada. Vai falar mal, vai infernizar a vida, vai virar um tititi danado, daí a pouco a cunhada já não vem mais na casa, e o irmão já passa a não frequentar mais as reuniões de família, porque emaranhado é simples assim. Não fez certinho, embolou. Pensa numa correntinha. Você guarda ela certinho, ela tá sempre ali para você usar. Agora joga ela no porta-joia misturado com outras correntinhas. O que vai acontecer? Você não usa ela. Enquanto você tiver paciência para olhar para ela e ir soltando os fios, os pontos até desembolar. A vida é assim. Simples assim. Então, nada melhor do que organizarmos, respeitarmos, nos olharmos, nos colocarmos no nosso lugar. Ordem. Quem eu sou? Neste momento, quem eu estou sendo?
neste momento seguinte, quem eu quero ser. Para eu ser aquilo que eu quero ser, eu preciso de... Olha, eu preciso. Eu decido que eu honro quem e tá tudo bem. Cada um tem a sua escolha. Cada É um isso tem mesmo. o seu momento de despertar para viver em harmonia, para viver nesse social de uma forma prazerosa, de uma forma respeitosa. E se a gente quiser, e decidir se a gente quer conviver ou sobreviver diante daquela família, né? É isso. O bem-estar, ele é um bom termômetro. Quando tá tudo bem, não tem um gostosinho assim no ambiente? Uma coisinha assim gostosa que a gente não explica muito bem, mas que é bom tá ali. Então esse bem-estar é o sinalizador. Se tá com bem-estar, tá tudo em ordem, mas se tem uma afliçãozinha aqui, em todos os núcleos, né? Na família empresa, na família escola, na família grupo de amigos, nos familiares, naqueles que estão mais atrás, mais ao lado. Se tá gostoso. Ah, tem Natal, a família vai se reunir. Ah, eu não gosto desses grupos, eu não gosto. Assim, o que que tá pegando? O que que tá desconfortável em você, não é no grupo? O que que te aflige? O que que te angustia? O que que tá fora do lugar é em você? Olhar para isso, para entender. Ah, é o fulano que eu não gosto. Por que que eu não gosto do fulano? Sair dessa engrenagem automática de sempre olhar para as coisas e falar, ah, é assim é. Não, eu não gosto dele por algum motivo. Será que às vezes é porque ele me reflete? Às vezes ele tem algo que eu tenho e eu não gosto em mim, então eu prefiro não olhar para ele? Será que foi uma palavra que ele foi ofensiva em algum momento e eu não tive maturidade para colocar ele no lugar dele porque eu não sou isso? Não tem muitas palavras que chegam para a gente rasgando e a gente se cala. A gente não consegue se ordenar na hora para falar assim, você não pode falar assim. Você não tem esse direito de falar assim de mim, você não me conhece. Quem que tem esse hábito de falar para a pessoa sem brigar com ela? Alessandra, eu não gostei do jeito que você falou comigo ontem. Mas a gente não vira inimiga depois. A gente até fica mais amiga porque a gente sabe se olhar. Isso é algum nível de família, família de alma, família de entrelaçamento energético. Tanta gente, né? Tantas novas pessoas que entrelaçam conosco durante a vida. São famílias de alma. Às vezes eu nunca dei certo com a minha mãe. E esse talvez seja o desafio dessa vida. Eu achar um jeito, porque ela não conseguiu, então quem sabe eu? Não sendo a dona da razão, mas sendo leve, não devolvendo para ela, até o dia que ela consiga despertar que ela não precisa ser assim. Quanto mais ela for, menos eu sou. Quanto mais ela for, menos eu sou. Não me diminuindo, mas no meu lugar. Aqui fora, continuando sendo. Até que um dia ela se veja. Porque eu também tentar mudar a minha mãe, eu emaranho. Porque eu me coloco hierarquicamente equivocada. Eu fico maior que ela. Então não tenho que ensinar nada para os meus pais. Eu posso amar os meus pais. Eu posso guiar pela vida afora. Mas empurrá-los uma forja que se faça para pais. Né? Não, Os pais forjam os filhos, né? não a forja que se dá para viver. Independente de onde você estiver e de qual família você pertencer. É. Beijo no coração Ai, de todos. gratidão com quentinho. Ótimo dia, ótima semana. Faça valer, honre você a partir da sua família. E Porque a aproveite semana o que vem, hoje. Nós só temos exatamente. esse agora. O ontem não existe mais. Não carreguem defuntos com você.
não carreguem fantasmas. E o amanhã nem chegou, não crie expectativa, deixa a vida se dar. Curta esse agora. Tchau, tchau.